Boa noite, Rio Grande, boa noite, Pelotas. Estamos aqui hoje, 22 de fevereiro de 2017, para mais um Conexão Sul, prometendo, como sempre, nesse nosso quinto ano de programa, nesse formato, tratar dos principais assuntos que foram manchete tanto na nossa cidade, na nossa região, Rio Grande, Pelotas, como também no nosso estado, no Brasil e no mundo. Presente o advogado Ralelino de Souza, do escritório Lindemeyer Advocacia Associados, e também o nosso presidente do Partido Progressista da cidade, ex-deputado federal, político e também leiloeiro veterinário, Cláudio Dias, já aqui presente hoje, completando um mês de programa conosco aqui, fixo nos teus comentários. Nos e-mails, a Joana Souza, tá? Lembrando que você pode mandar e-mail a qualquer momento para conexãosul@globo.com ou mensagem de texto, SMS ou WhatsApp para 981340316. Tá? Vamos falar também que semana que vem, terça-feira de carnaval, nós não iremos fazer o programa pelo motivo óbvio, né? Feriado, carnaval, fica complicado a gente gravar. Só se um motivo especial acontecer um fato muito interessante aí, a gente faz uma convocação rápida aí para quem puder aqui comentar, né? Às vezes pode acontecer um fato extraordinário. Que a tua fantasia de baiana tá pronta já. Olha, não teria nenhum problema não nisso aí de baiana, não. Eu acho que carnaval, vale tudo? Podemos até abrir, vale tudo na fase da diversão, né? Tá bem. Quem nunca, você nunca saiu nunca botou roupa de mulher? Não teria problema, mas nunca tive essa experiência, nunca botei. Então, eu acho que carnaval... Mas não teria problema de botar também. Vou aproveitar, né, Jair, antes de dar um bom dia para todos vocês aí, aproveitar e falar o seguinte, né, divirtam-se, né, todos nós aí, carnaval é feito para isso, é diversão, mas é claro, com carnaval não é feito nem para violência, né, e nem para briga, né, para confusão. Carnaval é justamente esse, é aquele momento em que o brasileiro sabia, pelo menos, fazer com maestria, é descontração total, né? É aquele momento em que você realmente joga para fora, faz aquela catarse pessoal, joga para fora todos aqueles males, nós temos bastante mal nesse país, e se diverte ali nos 4, 5 dias de folia. Tá? Então, um bom carnaval a todos aí que está se instalando. Depois nós vamos falar alguma coisa aqui sobre o tema carnaval, principalmente o carnaval rio-grandino, que está meio até sob júdice, né? O carnaval oficial de Rio Grande nem vai haver, e o carnaval do ano passado, eu não posso até nem comentar muito a esse respeito, porque o meu escritório de advocacia está com essa causa, mas praticamente o carnaval do ano passado ainda está sob júdice, a questão aí da presidência da Liesa. Na verdade, não é o carnaval que está sob júdice. A entidade. A entidade, mas tem verbas recebidas, né? Tem prestação de contas, então está Carnaval é uma manifestação cultural, não tem como ir ao Poder Judiciário. Não tem como tu levar o carnaval. Ele vai acontecer lá no Balneário Cassino, como acontece. Sim. Né, naturalmente, pela organização, pelo esforço popular, independentemente de poder público. Ele vai acontecer e o Carnaval do Cassino talvez seja um dos mais belos carnavais da nossa região sul. Eu que amo o cassino, aliás, foi assim que nós terminamos o último programa, né? Eu declarando aqui o meu amor ao cassino e o amigo que mora lá fazendo algumas críticas que eu a respeito, vou continuar respeitando. E o Carnaval de Rio Grande eu tenho certeza que já colaborei muito, provavelmente até mais do que muita gente. Eu esqueço que assim que eu assumi o comando do CCJC em 2004, final de 2004 e 2005, já que falou que é crítica, eu ressuscitei o bloco mais antigo. Sou testemunha, eu era o presidente da Câmara de Vereadores. O aqui do Rio Grande é o Quebra-Osso, que estava parado há quase 40 anos, foi um bloco fundado em 1937, estava há quase 40 anos parado, e recebeu um apelo do pessoal, falou, coronel, recupera o Quebra-Osso, e nós colocamos o Quebra-Osso na rua de novo, no Carnaval de 2005, 2006, 2007, nós fizemos o bloco Quebra-Osso, e colocávamos o bloco no cassino, nos 2, 3 dias de carnaval lá, com mais de 1000 componentes, né, bloco cassino. Fez isso enquanto tu era coronel do CCJC, foi isso? Sim. Eu já não tive a oportunidade. A contribuição que eu dei lá no Carnaval de Rua foi sair no Bumbum da Filomena, né? E também sair no Amigos do Milano, lá do Betinho, meu amigo Betinho, lá do restaurante Milano,
foi a contribuição que eu dei com o meu samba espetacular, porque eu tenho samba no pé. Você fez samba? Não, eu dancei, né, me mexi. Na terceira vez que eu saí, já deu alguns probleminhas, já resolvi não sair mais para não me complicar mais. Já é bom sair, né? Eu quero saudar os espectadores e agradecer a Deus mais essa oportunidade de estar aqui com o Halley e com você, Augusto César, com essa equipe técnica, com a Norma Wengers, e estar pronto aí para os debates, para os assuntos que são pulsantes na cidade de Rio Grande, a questão da Praia do Cassino, sempre a Santa Casa de Rio Grande, nesse momento, com audiências públicas e com debates profundos. Eu acho que é uma pauta interessante, como tem sido até hoje. Não sinto o Halley tão empolgado do que na semana passada. Semana passada ele estava brilhante, a empolgação. Cansado hoje. Ah, tá bem. Então, o dia foi puxado. A coisa tá certo. Então, o motivo é físico, né? Companheiros, eu ia começar, quero falar desse assunto aí. Tá, mas o Dias não disse. O Dias gosta do carnaval ou não gosta? Eu gosto do carnaval. Tem samba no pé ou não tem? Não, eu sou... Mas eu ia começar com uma coisa interessante que aconteceu, que a CCJ da Assembleia Legislativa do Estado aprovou ontem a criação da região metropolitana sul, que foi um projeto de lei da deputada Miriam Marrone, nossa vizinha aqui, gerou toda aquela polêmica, porque ela queria região metropolitana Pelotas e tal, mas é uma coisa boa aqui para Rio Grande. Mas era o primeiro assunto nosso. Mas antes, já que o Dias citou, e não podemos deixar de falar, neste momento ocorre uma audiência pública sobre a Santa Casa na Câmara de Vereadores do Rio Grande. Está nesse momento ocorrendo. Então eu não poderia deixar de começar a noite de hoje propondo, realmente mais uma vez, devido à importância disso. Eu vou tecer um comentário e não quero tecer mais. Eu só vou dizer o seguinte, ao nível que chegou a questão da Santa Casa e da saúde em Rio Grande, com falta de transparência administrativa, realmente a gente não tem notícia de como está as contas de lá, com o serviço de emergência fechado, para várias coisas, dizem que eu também não tenho certeza, mas e ninguém rebate, um aumento substancial do índice de óbitos. Diz que aumentou os óbitos em 35%, que é uma coisa absurda. Nós não tivemos nenhuma epidemia de cólera nos últimos dias, não caiu nenhum avião aqui em cima de nada. Então, é uma coisa tão grave que, senhores vereadores, né, não era mais hora de audiência pública. A hora agora é de uma CPI, porque a CPI dá o poder de polícia para a Câmara de Vereadores. Se a Câmara de Vereadores de Rio Grande quer fazer alguma coisa pela saúde rio-grandina ou quer participar como um agente ativo, o momento é CPI. E para fazer uma CPI da saúde em Rio Grande, bastariam que dos 21 vereadores, 7 assinassem um documento. Não vai nem a plenário. Se 7 assinassem um documento, e se quiserem, o documento está lá. Em outubro eu deixei um documento desse lá. Assinam e fazem. Porque aí tem poder de polícia, tem poder de investigação, tem poder de convocação. Não vão ficar mais nessa de agir. Chamamos o camarada para vir, mas ele não veio. É convocação oficial, por força de lei. Então, para mim, a Câmara de Vereadores, mais uma vez, está enrolando e não está dando a resposta que deveria dar à sociedade rio-grandina, fazendo simplesmente uma audiência pública e bate-boca, lavagem de roupa suja, que não chega a lugar nenhum. Pronto, já falei demais, não chega. Eu, primeiro, lamentar a fragilidade que se vê da Câmara, de alguns membros da Câmara de Vereadores, que estão razoavelmente bem remunerados para cumprir o seu dever público e que não têm o cuidado de estudarem, se não têm o preparo necessário, ou se assessorarem de forma condizente para enfrentar os grandes problemas da cidade de Rio Grande. Tem assessores, bom salário, mas é lamentável a qualidade que alguns demonstram na missão do dever de cumprir a sua missão pública que lhe foi delegada. Uma audiência que eu vi até bem pouco tempo atrás, e aí eu tenho que ser muito duro, eu tenho sido cuidadoso, eu vejo o cuidado que tiveram de blindar o administrador, eu acho que é necessário, eu acho que realmente não podia ir, porque não tem a transparência necessária, não foi apresentados os dados financeiros e contábeis necessários para essa avaliação,
Esse moço está começando, cheio de boa vontade, com inúmeras propostas interessantes. Eu fui visitá-lo e conversei com ele, e eu acho que seria um despropósito desgastá-lo numa audiência pública com quem não está preparado para fazer o debate. Tá? Então, eu acho que é uma atitude de governo correta. Mas, ao mesmo tempo que faço esse elogio à atitude de governo, é lamentável que um secretário da Saúde, um alienígena da cidade de Rio Grande, que não conhece nem o processo de intervenção que houve em Rio Grande. A Santa Casa foi destituído o seu administrador e o presidente. Mantinha-se e se mantém uma diretoria e o vice-presidente. Então, a Santa Casa foi invadida pela administração pública de Rio Grande. E os resultados estão aí, são lamentáveis. Tá? Porque falta transparência e falta resultados na ponta. E nessa audiência pública se exterioriza, se demonstra à sociedade que não se tem alternativa. Tá? Isto não adianta se jogar culpa para cá, para lá, é uma culpa de todos nós. E repito que ninguém aqui está na cidade do Rio Grande com qualquer desejo de fazer a Santa Casa cavalo de batalha ou querer aparecer. Eu acho que todos são a favor da Santa Casa. E esta audiência pública que ainda está transcorrendo, ela vem demonstrar um lado lamentável, caótico da saúde de Rio Grande, e pior, sem perspectiva, onde um secretário da Saúde absolutamente despreparado sobre o aspecto de conhecimento de Rio Grande. O cara que está cumprindo o papel político determinado pelo seu partido, designado pelo seu deputado federal, acolhido pelo prefeito municipal, e eu não tenho pena, porque eu gosto desse senhor. O nosso prefeito, eu tenho admiração e quero ele bem. Ele está extremamente equivocado e vai pagar um preço muito grande por esse equívoco que está cometendo na questão da saúde de Rio Grande. O tema que foi tratado hoje da Santa Casa, né, eu já inicio dizendo o seguinte, reafirmando o que eu disse aqui já nesse microfone, até antes da presença do Dias, já disse isso o ano passado, inclusive o Enio Fernandes, filho do saudoso Enio Fernandes, esteve aqui e eu dizia, para mim, a primeira conclusão que eu tiro, e eu estava vendo a audiência até agora, né, não precisa estar lá, a gente tem, graças à possibilidade de ver isso pela internet, pela TV, eu tenho absoluta clareza de que a intervenção tem que terminar. E ela tem que terminar exatamente pelo que aconteceu agora na Câmara. Ela virou um ringue da politicagem. E o prefeito Alexandre não vai sair desta armadilha da disputa política. Quando um vereador sobe à tribuna e este vereador ele participou da gestão da Beneficência Santa Casa, da Beneficência Portuguesa, ele acompanhou o processo de fechamento da Beneficência Portuguesa, e este mesmo vereador estava na audiência, na reunião, onde o secretário de Estado disse ao prefeito, se o senhor não pegar, nós vamos parar de pagar e nós vamos fechar. E este mesmo vereador, ciente disso tudo, sobe na tribuna e dá um show de demagogia. Porque este mesmo vereador, e aí se ele faz política lá, nós temos aqui nosso pequeno espaço para fazer minimamente o contraponto, ele é representante de um governo que era caloteiro da saúde, que não pagou o município, tanto não pagou que agora sabe o que ele fez? Ele disse assim ao administrador da Santa Casa, o senhor vai lá no Banrisul e pega um empréstimo de 4 milhões, porque o governo não tem dinheiro, mas o senhor pega um empréstimo que o governo vai pagar o seu empréstimo depois. Então, se tem 4 milhões, não são 4, são 5, a decisão judicial mandou pagar 5, é porque o governo do estado deste vereador, Júlio César Silva, que está fazendo politicagem nas costas, mas não é só ele, outros fizeram também, e contribuiu decisivamente para o estado da Santa Casa. Agora, que tem erro na administração, claro que tem. Falta prestação de contas, né? Ficou à mercê, e aí eu quero dizer, existiam pessoas ali intencionadas a fazer disputa política, ligados ao PMDB, ao governo do estado, o governo que inclusive não cumpre com os percentuais da saúde. Existiam aqueles que estavam lá para fazer a defesa do governo, né? Talvez não qualificados ou jogados ao fogo. E existiam, Dias, Augusto e os nossos telespectadores, os trabalhadores que foram sim usados com massa de manobra. Teve uma senhora que deu depois, não tem como não se emocionar,
Quando tu vê o depoimento de uma senhora que diz, olha, eu não recebo, eu não tenho dinheiro para pagar o material escolar do meu filho, não tem como não usar. Só que só tem um detalhe, também estava lá, Dias, na maior cara de pau, ex-gestores ligados ao administrador Rodolfo, que tem talvez uma dor de cotovelo, porque foram também afastados junto com o Rodolfo, alguns foram demitidos. E por que o Rodolfo saiu da Santa Casa? Saiu da Santa Casa porque há uma ação, e eu conheço a ação, eu li o conteúdo dela, e quando se discute, e ali tinha o seguinte, era fora PT, volta Rodolfo. Então se politizou o tema, há uma disputa de poder em curso, né? E eu conheço a ação é grave, tanto é grave, que o Rodolfo não voltou. O Ministério Público ganhou a ação para afastar, e ele não reverteu, é grave, e estão lá fazendo politicagem, sim, às costas do povo trabalhador que não recebe, né? E aí eu fico dizendo aqui, quero dizer de forma muito tranquila, prefeito Alexandre tem que construir, na minha humilde opinião, o fim da intervenção, porque virou uma arena de politicagem, virou oportunismo, virou demagogia, e nós vamos cada vez pior. Vai fechar o pronto-socorro, os trabalhadores, esse dinheiro que o Estado deu não vai pagar, tudo tem que pagar, e vai de mal a pior. Então, a minha manifestação, vendo tudo que eu vi, a conclusão é uma só, né? Porque se fizer o que o Augusto disse, e o Augusto pode estar com a melhor das intenções possível, vai ser mais um espaço. Então já faz o seguinte, Augusto, se quer fazer CPI, já faz o pedido de impeachment, que com 7, soma mais 7, são 14, já vai na onda aí da Dilma, e já caça o Alexandre também. Não tem mais nesse país, não tem mais voto, o voto não se respeita mais, é isso aí que tem que fazer. Você acha que não tem, que a Câmara dos Vereadores é um agente importante, só um pouquinho, apesar da baixa qualidade. Tá, Augusto, agora, você acha que não tem que ter CPI aí? Augusto, está morrendo gente, mano. Augusto, processo CPI é um processo político. O meu partido já foi alvo. O Diário já fez. Vai fazer o quê? Tu tem que arrumar dinheiro e gestão. A gestão tá ruim. A gestão que o meu partido colocar foi ruim. Tem que dizer isso aqui. Porque o interesse é da sociedade. Parar de politicagem. Arrumar dinheiro como? Esse discurso de CPI que eu escutei lá hoje, CPI. Mas como é que vai arrumar dinheiro? Como é que vai arrumar dinheiro? Com gestão, meu camarada. Uma coisa que ninguém sabe o que está acontecendo. Mas eu estou reconhecendo aqui. O problema é de gestão, de transparência, tem que resolver. Agora, entregar isso para a política, entregar isso para o vereador Júlio César fazer politicagem, vai ser pior ainda. Não contribui. Mas aí você vai... Tem que terminar, Augusto, vamos falar sério aqui. Ó. Tem que construir o fim da intervenção, tem que construir um modelo com os parceiros que tenham capacidade de gerenciar esse processo. Também não dá, aqui ó, atenção pessoal, não dá para trazer de volta o Rodolfo. Por que não dá? Porque o Ministério Público tem uma decisão que afasta ao impedimento legal. Então não adianta fazer disputa, os queridinhos do Rodolfo e os antipetistas. Não adianta fazer isso. Você bipolarizou o negócio. Quer dizer, mas não, é a leitura. Eu apenas quero fazer uma colocação e o telespectador... É a leitura de quem assistiu. O que eu lamento é que a administração da cidade de Rio Grande, na figura do prefeito municipal, sofre graves dificuldades, na medida em que gasta energia, sofre desgastes de uma coisa que se vê de mal a pior. Se essa intervenção não tivesse ocorrido, o prefeito estava preservado para administrar a cidade de Rio Grande, que já tem problemas suficientes das mais variadas ordens, né? E um processo que se prolonga num desgaste permanente por 2 anos, com resultados permanentes ruins, isso é ruim para Rio Grande, é ruim para tudo. Mas, Augusto, eu permito todos. Uma coisa tem que ficar clara aqui. Isso já foi manifestado por diversas pessoas que testemunham isso, que estavam na reunião. O secretário olhou para o prefeito e disse o seguinte: se não administrar, se a prefeitura não entrar na administração, não tem mais recurso, vai fechar a Santa Casa do Estado. E tu faz o quê, senhor prefeito? Meu irmão, é o momento em que tem que se ter a maturidade, a experiência e gente assessorando para dizer, não, esse problema é nosso. Quem lo pariu, que lo embale. Eu não participei da decisão, mas a respeito. Halley, é um tema que a gente não gostaria de estar falando aqui, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida humana, e vida humana, eu concordo com o Halley quando ele fala que virou politicagem, mas também... Virou pura politicagem. Mas também é o seguinte, é como eu falei, nós estamos aqui na mídia rio-grandina há 8 anos e esse programa já é o 5º ano. E eu me lembro bem, e nós temos que resgatar a verdade. Pode não ter sido usado pelo Halley, mas que a intervenção também
foi usado politicamente pelo Partido dos Trabalhadores na eleição de 2016, foi. Então vamos resgatar. Porque o que eu mais vi também, até nos programas de campanha eleitoral, falando que houve intervenção na Santa Casa, a decisão, que o prefeito evitou de acontecer com a Santa Casa o que deixaram acontecer com a Beneficência Portuguesa. Então é o seguinte, se estão usando hoje a questão da Santa Casa para fazer politicagem, também usaram quando houve intervenção. E a força de reação, ação e reação. Usam Augusto, politicamente Augusto, isso. Agora, que eu acho uma infelicidade, porque o meu pensamento, que eu quero que a comunidade está nos assistindo eu falo realmente de coração, até porque eu estou um certo aspecto afastado da política. Tá? O que acontece é o seguinte, tá? Eu não posso ficar parado, né? Até porque já fomos políticos aqui na cidade também, quando as informações que me chegam é o seguinte, que o serviço de emergência da Santa Casa está fechando, vários aparelhos de serviço de emergência não funcionam e que está aumentando o número de óbitos. Como é que a gente vai ficar parado? Como é que a gente vai ficar quieto diante de uma coisa dessa? Mas assim, ó... Não é nem questão de olhar para o próprio umbigo. Mas hoje, se eu estiver conversando contigo aqui, de passar mal, eu estou preocupado. Para onde eu vou? Eu quero estar por inteiro nesse debate. E estar por inteiro é dizer o seguinte, eu disse aqui e vou repetir, há problemas de gestão. A gestão não foi boa. Agora, querer me dizer que na Santa Casa, ao longo da sua história e dos últimos anos, da própria gestão do Rodolfo, não havia problemas? Bom, então não se morava no município de Rio Grande. Por diversas vezes o Conselho de Medicina esteve aqui, por diversas vezes o Ministério Público esteve aqui, o pronto-socorro tem problema se tu botar lá no site do Tribunal de Justiça, Santa Casa, tem diversas ocorrências de processos que discute erro médico, morte de paciente. Isso é normal, mas é isso? Agora, eu reconheço. Mas eu nunca soube que o serviço de emergência está perigando fechar. Eu nunca soube. Sim, tivemos. Há 13 anos aqui. E vou te dizer mais, já teve período com salário atrasado. E não foi dito por mim, foi dito por quem participou da gestão anterior. Já teve período com salário atrasado, que repasse de governo não repassou e atrasou o salário. Então, é óbvio que o quadro que está se vivendo hoje é um quadro difícil. Mas também não vamos pintar de dourado o que no passado não era, né? Não vamos entrar nesse discurso que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. E aí a outra situação é a seguinte, nós temos dois caminhos. Ou nós continuamos fazendo política nisso, ou se constrói uma solução verdadeira. Eu defendo o fim da intervenção. Tem que terminar com a intervenção. É a minha opinião pessoal. E aonde eu puder dizer isso, vou dizer, tem que construir uma alternativa. Só não dá para entregar por quem a justiça está afastando. Aí não dá. Tem que ver uma outra alternativa. Olha, eu posso dizer... Só voltando um pouquinho, tu disseste que é usar uma política. Na verdade, é isso que o Dias disse. O Dias foi preciso. Havia dois caminhos. Ou tu não pegava, ou tu pegava. O que se defendeu na campanha? O caminho que o Alexandre e aqueles que decidiram tomaram. Se não tomassem, certamente a oposição, e você fez parte da oposição na sua candidatura, era candidato pelo PMDB, diria, deixar a Santa Casa e não, o secretário avisou que ia fechar e não tomaram a iniciativa e está fechando. A política é o Ortega y Gasset, é você e as suas circunstâncias. Eu vou te dizer uma então coisa. A tua leitura também podia ser uma outra leitura hoje. Eu vou te dizer o seguinte, e eu tenho que ter fé de ofício no que eu falar. Durante 3 anos, né, como eu já falei aqui, eu fui o gestor de saúde do Exército aqui. E não é pouca coisa, são quase 1000 famílias. Né? Imagina quantas famílias tem em Rio Grande, praticamente 1000 são tanto dos militares da ativa como aposentados. É pouca coisa, comparado com a Santa Casa. Não, 1000 famílias. Quantos trabalhadores tem na Santa Casa? 1000 famílias. Sabe quantos trabalhadores tem na Santa Casa? E eu vou dizer você. Quantos trabalhadores tem na Santa Casa? Quantos tem? Trabalhadores? Deve ter mais de 1000. 1.600. Então é o seguinte... Tu quer comparar com 1000? Não. O que eu quero são 60 mil famílias de Rio Grande, cara. Você não deixou eu terminar. O que eu quero dizer é que nós éramos clientes da Santa Casa. Tá? E era bem entendido. Tanto é que o Exército é o maior cliente da Unimed de Rio Grande. Tá? E também cliente da Santa Casa. Tá? E a gente acompanhava. São 1000 famílias, sabe muito bem, muitos idosos, ex-combatentes, coisas assim. A gente tem contato direto com a Santa Casa. E eu tinha pessoas ligadas direto. Até um que vocês conhecem, que é o Bukovski, conhecido, né? O Bukovski era o tipo meu ombudsman para cuidar, para saber como é que estava o atendimento de saúde ao nosso pessoal. E eu não vi reclamações da Santa Casa nesses 3 anos. Eu não vi. Não tinha? Não, mas eu não vi. Tá bom. O atendimento era excelente. Eu mesmo fui usuário da Santa Casa para 3 cirurgias da minha família. Muito bem atendido. Então,
O que eu posso dizer do passado da Santa Casa, tá, é que eu não tinha esse tipo de reclamação. Tá bom. Tá? É um testemunho que eu posso dar. Inegavelmente, uma instituição com a complexidade e o tamanho da Santa Casa de Rio Grande sempre vai ter problemas. Sim, lógico. De ordem financeira, de ordem médica, de todos os tipos. Né? Isso sempre houve, mas havia atendimento. O que nós estamos hoje a lamentar é que nós não temos aonde nos socorrer. Santa Casa de Rio Grande vem num processo de autofagia, né? Onde a população de Rio Grande não tem aonde mais correr, embora, e eu reconheço, o esforço. Agora, nem todo o esforço, ele caminha paralelo à solução adequada. Houve equívocos, e esses equívocos agravou a situação da Santa Casa. Mas o que eu quero dizer, e não vou mais tocar nesse assunto, e eu estou tomando todos os cuidados, Halley, e você vê que eu tenho permanentemente defendido a figura do prefeito. Tá certo, é verdade, é verdade. Porque é a autoridade de Rio Grande, é um cara que eu conheço desde menino, né, que está sempre imbuído de boa vontade, que erra, que acerta, mas que tem sobre o seu colo, por ser o mandatário da cidade de Rio Grande e o interventor da Santa Casa, um grave problema de saúde que está atingindo todos os rio-grandinos. Temos que buscar uma solução, um caminho, mas não é com audiências públicas da qualidade que hoje se apresentou, coordenada por quem foi coordenado, com o objetivo que foi tido. Isso não acrescenta nada na solução da Santa Casa de Rio Grande. Nós temos mensagem? Não. Temos sim. Por que não existe transparência no hospital sobre as contas do próprio hospital? Como foi a contratação da senhora Vera e qual a função? Como pode ser contratada se o hospital não tem condições nem de pagar os funcionários que já existem? Isso é importante dizer, né? Nós ficamos sabendo no último programa que a Vera, até fui tomar informações, acho que não está contratada, aliás, tem que confirmar, parece que acabou saindo por conta disso. Agora, tem um discurso reiterado, CCs do PT, CCs do PT. Não tem CCs do PT. Ainda eu dizia assim, a CLT, carteira assinada, né? E, na verdade, era diversos CLTs, carteira assinada da antiga administração que foram afastados, que hoje englobam uma massa que faz oposição sistemática e organizada contra a atual administração. Há um grupo organizado que faz isso. Sobre a Vera ela tem formação na área de saúde. Né? Ela pode ter sido eventualmente contratada. E ela tem o carimbo do PT porque foi secretária. Né? Eu ainda dizia, olha, eu acho que a Vera, até por ser amigo dela, tem que procurar um espaço em um outro lugar. Porque mesmo que ela faça o maior trabalho possível lá, sempre vai ter esse discurso covarde e oportunista de dizer que é um CC do PT. Mesmo que ela seja contratada com carteira assinada. Porque ela é técnica de enfermagem, pode ser contratada com carteira assinada. Mas está lá o carimbo. E é uma grande mentira. Não tem CCs do PT. Eventualmente pode ter um ou dois simpatizantes no meio de 1.600. Mas esse discurso é organizado por um grupo que foi ceifado do poder, que fazia parte dessa gestão que foi afastada pela ação do Ministério Público, que sistematicamente repete essa mentira que tem CCs do PT. Isso foi objeto de discussão na campanha, inclusive. E ainda eu me lembro na RBS, Alexandre, tu vai lá e pergunta, para quem te disser isso, o nome de quais CCs do PT estão na administração. Quero deixar bem claro que eu fui candidato a prefeito de Rio Grande e não fiz nenhuma colocação nesse sentido em nenhum momento. Não foi tua, Dias. Não, mas eu faço questão de deixar claro, Halley, porque depois vai... Não, o Dias estava... Não fiz, não faço, porque eu considero isso aí rasteiro. Primeiro, porque tu é leal no debate. E segundo, tu tem uma coisa que te diferenciava no debate. Tu tem capacidade de entender que lá não tem cargo de comissão. Lá é CLT. Antecipasse aqui a um erro. Não tem. O Dias o Augusto ousou dizer isso. Depois que ele se fragou, que ele estava falando bobagem, parou de falar. Vamos resgatar da minha verdade. É claro que não tem o CC como você faz de cargo de confiança. Tá. Mas tem contratações que são feitas pelo administrador. Tá. Qualquer que então, agora o Michael... Talvez as pessoas que estão fazendo a crítica não saibam fazer a crítica. Estão dizendo CC. Não é CC. Contratações... Você te deu conta disso? Feita. O Michael, por exemplo, foi... eu achei que tinha algum tipo de cargo de confiança. Mas não tinha. Não tem. Mas são contratações feitas pela atual administração. O Michael foi candidato... Talvez ele tenha uma contratação também. O Michael, atual gestor... foi candidato pelo PSB, que teve candidato a prefeito, o Álvaro, que não foi o Alexandre. Isso é importante ser dito. O Michael não é do PT. Porque, claro, como o PT vive... O anterior era... Vamos ser sinceros. Como o PT vive uma situação
de contestação nacional, as pessoas que querem conturbar o ambiente usam a questão do PT. Olha, a figura central que decidiu é filiado do PT, casualmente é o prefeito Alexandre, foi ele que decidiu. Fora isso, não há nenhuma ingerência. E eu não lembro, por exemplo, no partido de haver uma discussão partidária sobre o caso. Uma decisão de gestão que a gente respeita do mandatário maior do município. Porque se tiver essa discussão no partido, por exemplo, eu vou ser o primeiro a me inscrever, levantar a mãozinha e dizer o seguinte: tem que terminar. Eu quero escutar um projeto para terminar. Porque daqui a pouquinho vai ser isso aí que o Augusto disse, que ele pegou a ideiazinha hoje, já lê CPI, já vai vir um pedido de impeachment. Em outubro eu fiz esse Eu sei disso. Estou sendo coerente. Eu lastimo, hein? Eu não defendo isso, mas eu acho que o rumo que está tomando é político. É político e é inevitável, vai acontecer. Ele está falando, não. Se não der uma resposta rápida, rápida, vamos resgatar a verdade. Em outubro, eu passei, em outubro de 2016, já se vão lá 4, 5 meses, né? Eu passei 15 dias na Câmara e um dos primeiros requerimentos que eu fiz foi de formação de uma CPI para tratar da questão E tem um fato, Halley, que a gente não consegui uma assinatura. Dos 21 vereadores, nenhum quis assinar. Sobejamente, todo mundo sabe que eu fui candidato a prefeito. E naturalmente eu teria herdado essa intervenção. E naturalmente eu teria pegado 5, 6, 10 pessoas da minha absoluta confiança e fazer a Santa Casa contratar para tentar reverter o quadro. Claro. É do jogo da administração, pessoas de confiança. Que, se nesse caso se confunde ideologicamente, eu não confundiria ideologicamente. Eu traria com saber profundo no sentido de administração hospitalar. E eu vou dar de minha confiança. Eu vou dar o seguinte, não sou da área de saúde, mas eu vou dar uma má... Eu sei que o Halley falou várias vezes que ele é contra continuar essa intervenção, mas vou dar uma má notícia para ele. O Alexandre não vai conseguir se livrar da Santa Casa agora. Porque dificilmente alguém vai querer pegar isso. E acho que dificilmente se livrará da responsabilização de algumas coisas. Ele vai ter que levar até o final do mandato dele essa intervenção. Não. Eu espero que não. Mas não vai conseguir se livrar. Não vai conseguir, porque agora, depois de 2 anos de intervenção, quem é que vai querer pegar? Mas antes de chamar meus apoiadores, uma coisa que parece ser uma boa notícia para a gente, apesar da polêmica. Então, como eu falei, a CCJ da Assembleia Legislativa do Estado aprovou a criação da região metropolitana Sul. Então, ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou o parecer sobre o projeto de lei da deputada Miriam Marrone, do PT, ela é de Pelotas, que cria a região metropolitana Sul. A relatoria do projeto foi da deputada Manuela de Ávila, do PCdoB, que emitiu parecer favorável. Tá? O projeto é de 2013 e prevê a criação da região metropolitana Sul, formada por Arroio do Padre, Capão do Leão, Pelotas, Rio Grande e São José do Norte. A partir disso, questões que afetam diretamente a vida dos moradores da região, como transporte público, segurança ou destinação do lixo, podem ser resolvidas através de projetos elaborados conjuntamente entre os municípios, naquela ideia de que a união faz a força. Então, na verdade, essa região metropolitana terá uma população de 601 mil habitantes. Se a reforma política por dentro, voto distrital futuro. E a polêmica aqui. Qual é o efeito prático do projeto da Miriam Marrone? É esse que eu quero saber. Nenhum. Qual é o projeto? O efeito prático? Na verdade tinha um efeito, ela queria levar os negócios para Pelotas. Eu trouxe a discussão por isso. Nós discutimos isso. É isso. O que nós podemos ganhar com isso? Aí, Dias, eu me preocupo. Isso poderá apenas ter uma utilidade na formatação dos distritos eleitorais futuro, pela formatação desse tipo de... Mas, na realidade, o que ela queria foi um projeto eleitoreiro que buscava para a sua cidade em específico um apoderamento político para ela e sua família. E aí eu te pergunto, a nossa representação política de Rio Grande faz o que lá? Faz o quê? Um projeto como esse tem que disputar ele só um pouquinho, meu camarada. Deputado estadual. Eu vou te dizer aqui, Pelotas ele tem que estar junto com o Rio Grande, não é questão de ser capital. Mas com o deputado estadual que nós temos na Assembleia Legislativa, não vai discutir nada. É medroso, está submetido pela necessidade, não trabalha, não discute e não faz nada pela região. Digo bem claro, conheço bem. Não estou falando do outro secretário, não estou. Estou falando especificamente do que está na Assembleia. Ele é profissional da política, se não tiver empregado dentro da Assembleia, ele não vai fazer nada, porque não tem o que fazer. E aí nós discutimos situações como essa. Se submete a tudo. E isso é históripo. Mas isso dá força. A representação, obviamente porque Pelotas tem um eleitorado maior, mas se o Rio Grande não tivesse a visão estratégica, nós precisamos ter deputado estadual, pelo menos estadual. Federal a gente sabe que é das dificuldades que tem, pode ter também, se estiver bem organizado,
Agora a gente se submete a situações como essa, né? Porque lá atrás a Miriam fez isso, com todo o respeito que eu tenho à minha companheira Miriam, mas a ideia era trabalhar com Pelotas como centro da discussão. Centro aqui, vamos ver geográfico da discussão. Vamos ver a palavra da deputada Miriam, que já participou do nosso programa em épocas atrás. Então, olha, a iniciativa, de acordo com a deputada, visa fortalecer os municípios na busca de soluções públicas, uma vez que uma região metropolitana tem mais força política do que uma aglomeração urbana para aprovação de projetos. Como que vai ter força política se não tem representante político? O Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal é destinado para regiões metropolitanas. Programas como Minha Casa Minha Vida têm um teto maior quando o projeto é apresentado pela região metropolitana. Quando há uma região metropolitana, os projetos são disputados pela região, não de forma individual, justificou a Miriam. Sim, aí nós vamos disputar o projeto pela região Vai para Pelotas. E vai para Pelotas. Não, então não dá para cair nesse... Bom, se nós tivermos um critério claro de benefício das cidades, mas, né? E aí eu me preocupo também com... E São José do Norte, como é que fica colocado nessa situação? Né? E o município de Santa Vitória, como é que fica? Padre. Mas o pior não é isso, é que, além de tudo, isso vai para discussão e tem que ter peso político. Porque se tiver 20 carros de bombeiro para ser distribuído no Rio Grande do Sul, vai terminar acontecendo que vai vir um para a região e vai vir para Pelotas. Não tem força, vai vir um porque necessariamente vão ter que mandar. Mas não tem força política de imposição, como houve há 10 anos atrás, quando nós trouxemos a RS 734, quando nós trouxemos o amuramento do aeroporto de Rio Grande, quando nós trouxemos a transposição submarina energética para São José do Norte, quando vieram recursos para UTI neonatal, para UTI dos queimados, porque tinha a força política discutindo, agora não tem. Mas você vê, Dias, como às vezes é importante uma representação. Eu vou dar um exemplo que eu soube agora e por acaso. Por exemplo, tem um vereador em Uruguaiana, que é do DEM, lá de Uruguaiana, que por acaso foi procurador do estado aqui de Rio Grande. Ele se elegeu agora, primeiro mandato em Uruguaiana. Então agora, em menos de um mês, ele já conseguiu, via o deputado Onyx Lorenzoni, que destinasse uma emenda parlamentar de 500 mil para a Santa Casa lá de Uruguaiana. Quer dizer, então um vereador que tem uma boa ligação com o deputado federal trouxe agora 500 mil. O vereador Benito anunciou agora há pouco na audiência pública isso, 250 do Henrique Fontana e mais 200, uma outra emenda que vai dar 450, parecido com teus números aí. Isso que é boa a representação, né? Vamos chamar os nossos apoiadores? SEI, líder em empreendimentos imobiliários, apresenta Enseada do Porto. Mude-se para um condomínio fechado e completo. Ampla área verde com pista de caminhada. Salão de festas com espaço gourmet, playground, elevador e muito mais. Apartamentos de 2 dormitórios com gás central, sacada coberta com churrasqueira e vaga de estacionamento. Tudo isso em uma localização privilegiada e uma vista incrível da lagoa. Acesse agoraeusei.com.br ou ligue 3035 6020. SEI, Andradas 180. Canal Dente, Rua Canabarro 175, Rio Grande. Fone 3231-298 ou 3231-5441. Convênios médicos e odontológicos. Proteja seu futuro, economizando sempre. Agende suas consultas diretamente em nossa sede. Canal Dente, em novo endereço. Rua Canabarro, 176, Rio Grande. Fone 3231-298 ou 3231-5441. Canal Dente. Fique linda no conforto de sua casa. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Botox capilar, progressiva, luzes, cauterização, corte, maquiagem e penteado. Atendimento a domicílio em todos os bairros da cidade. Agende uma visita através dos telefones 3236-5445 ou 8412-7205. Cibele Martins, tudo em cabelo e maquiagem. Futuro. MW Veículos, as melhores marcas com a melhor negociação do mercado. Fale com os nossos atendentes e saia de carro novo na hora.
Visite nossas lojas, Avenida Santos Dumont, 164 e 192. Fones 3232-7622 ou 3204-2922. MW Veículos. Profitness Academia, Travessa do Afonso 49 Centro. Contamos com vários professores e os mais modernos aparelhos de ginástica para você entrar em forma. Aulas de Humaitá segundas e quarta às 15 horas e terças e quintas às 19 horas. Venha fazer uma aula experimental e você não vai se arrepender. Profitness Academia, Travessa do Afonso 49 Centro. Volta com o nosso Conexão Sul. Lembrando que você pode participar a qualquer momento, mandando mensagem de texto para o WhatsApp e celular SMS 981340316 ou mensagem de texto para conexãosul@globo.com. Mas antes disso, eu queria fazer uma propaganda aqui, um merchan nosso, Lamin Soluções Ambientais. Então, se você tem qualquer problema com a situação ambiental do seu negócio, do seu empreendimento, como licença ambiental em geral, alvará dos bombeiros, alvará de vigilância sanitária. Então, Lamin Soluções Ambientais resolve problemas com atuações com o IBAMA, FEPAM e a Secretaria Municipal. Tá? Então, se você tiver qualquer problema, qualquer atuação, vai fazer um empreendimento, ou tem um negócio, tem uma fábrica, tem um posto de gasolina, ou seja, qualquer empreendimento que hoje precisa da licença ambiental, tá? Ou você teve alguma autuação de algum órgão ambiental, tanto estadual como municipal, procura aí a Lamin Soluções Ambientais, tá? Esse próprio telefone aí, pode mandar mensagem que a gente vai tentar aí, atender o seu problema. Temos mensagem? Sim. O Carnaval em Rio Grande encontra-se na fase de investigação pela Polícia Federal, pelo mau uso da verba via Lei Rouanet, tendo CCs já dado depoimentos. Pelo jeito, teremos somente Carnaval sem verba pública. Queria dar os parabéns aos carnavalescos do Cassino pela gestão dos blocos. Será o futuro do Carnaval. Tá, nós falamos mais ou menos sobre isso, né? E teve aí essa... Ele se identificou, não? Não. Mas eu sei de que é essa mensagem. Não sei. Eu sei. Sinceramente, tá. Quem tem feito esse debate, que eu acho que está correto, tem que fazer, tem que... Mas tu sabe também. Não sei, eu não vi ali. Sabe sim. Se falar o número, eu vai saber, agora eu não sei. Tá bom. Porque tu acha que eu combino pergunta aqui? Não, quem está falando isso é tu. Eu não Você acusei tá nada. dizendo. Não. O programa é bem transparente. Não, se eu tivesse... A única que reclama aqui, que diz que não lê a mensagem, é a Gabiati, né? É verdade, ela reclama. Que tu não Ela lê falou, então, Gabiati, vamos dar uma mensagem aqui. Quem fala dessa moça? Ela diz que eu não leio a mensagem dela. A única, e tanto é que aqui, quem lê a mensagem fica do lado do ralho ali, ó. A única orientação que eu faço... A única orientação que eu faço para a Joana, e até uma orientação jurídica, é que se alguém mandar mensagem ofendendo, xingando alguma coisa, ela não lê. Nem que no próximo programa eu leia. Até tá, mas vamos falar do Carnaval rapidamente. Não foi correta a decisão do prefeito de não dar verba pública para o Carnaval no momento de crise? Não é o único município do Brasil. Eu acho até porque... eu acho que foi certo até porque o Carnaval passado tem problema. A prestação de conta não está... E sendo algo de apelo antes do anterior também teve problema. O povo que tem que fazer mesmo. Eu acho que o apelo popular, ele traz a
a credibilidade e a veracidade das coisas. É algo do povo. E eles vão fazer uma hora ou menor. Ostentação não quer dizer a grandeza do carnaval. É verdade. O que quer dizer do carnaval, as pessoas estarem felizes, Rio de Janeiro, brigarem, tradicional, carnaval do Rio de Janeiro caiu 50%, parece e que vai cair cada vez É, mais. até eu falo aqui, ó, cerca de 18, era o segundo tema, cerca de 18 mil foliões devem desfilar na avenida durante os dias do evento. Programação começa na sexta-feira, dia 24, e encerra-se na terça, 28. Tá certo, porque também estavam exagerando, estão fazendo um carnaval do cassino que dura 15 dias, aí é Bahia, né? O carnaval do cassino tem início na próxima sexta-feira, 24, de acordo com o secretário municipal. E vai ser um bom carnaval, todo mundo vai se divertir. 35 blocos irão desfilar. Não, o rally vai sair em 30, né? Não vou mais. Depois que deu confusão na última vez, não vou mais. O que representa a participação de mais de 18 mil foliões, além de... Tá, então tá aí, né? Que vai ter uma coisa que eu achei interessante, ó. O máximo que eu faço é botar minha cadeirinha lá e ficar tomando chimarrão. Que é também o seguinte, 130 pessoas estarão envolvidas na segurança. Eu achei interessante isso, Johanna. Entre Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Federal, são 130 pessoas. O Estado e o município estão cumprindo o seu papel. Na segurança. Mas, eu terminei o primeiro bloco falando aqui sobre essa questão de o pessoal conseguir verba, até, né, você acabou não falando, até para lembrar, você poderia falar também, né, fazer um pouco, que é uma realidade. Quando a gente fala uma coisa que é verdade, você também, como deputado federal, conseguiu verba para cá, para São José do Norte, né? Eu estava falando em verbas isoladas, nós trouxemos empenhado dinheiro mais que 10 milhões de reais. E isso não é porque eu sou Cláudio Dias, é porque eu sou Rio Grande do Sul, tem compromisso. O Rally faria isso, você faria isso. A não ser que seja como alguns políticos que nós temos, né, que cuidam do emprego dele e não da missão. E coisas importantes, Augusto. A duplicação da Rio Grande Cassino, que não ficou completa, mas se imagina se não tivesse sido feita. A adutora d'água para o cassino, hoje nós não teríamos água no cassino, estava podre a água ferruginosa e lodo que tinha nos canos, com canos de ferro já esclerosados e antigos. Essa transposição submarina da energia para São José do Norte, que foi feita para atender a cidade de São José do Norte, foi que permitiu ter o polo naval de São José do Norte. Né? O Rincão da Cebola está aí, o município sabe, são mais que 2 milhões de emendas. Agora você imagina que se essas emendas fossem divididas em emendas de 50 mil e distribuídas no Estado, tu é recebido com banda de música. Aqui de Rio Grande é dever, e como isso eu acato com tranquilidade. Mas isso diz, claro, da necessidade de se ter representação política e não um projeto político, como esse da Miriam Marrone, que não acrescenta nada, pois não tem capacidade de ser respaldado por políticos, porque a região não tem representatividade. Nós votamos nos de fora. Eu antes de entrar num tema aqui também, até para dar uma esfriada, um tema interessante, enquanto o Rally pensa aí, ó, o Henrique Fontana, que é um deputado federal aqui nosso do Rio Grande do Sul, mais da região de Santa Maria, mas que tem grande influência aqui na cidade do Rio Grande. Não tem nada a ver com Santa Maria. Ele não é? Porto Alegre. Não tem nada a ver com Santa Maria, de Porto Alegre. Mas ele não foi, não tem um conflito com Santa Maria? Nunca foi de Santa Maria. Tá. Então, Henrique, lá é o Pimenta. É o Pimenta, confundi. Chilac Xavier. Desculpa. O Valdeci. O Pimenta que é de Santa Maria. Agora o Henrique Fontana, eu acho que não tem nem voto em Santa Maria. De Porto Alegre. Então, o Henrique Fontana cobra do governo Temer retomada dos trabalhos da plataforma P71 Rio Grande. Então, pelo menos o Henrique Fontana está tentando ajudar aí a nossa região sul aqui com a P71. Sou muito pessimista. Mas antes disso, dá para passar o nosso trailer aí, uma dica aí do nosso programa, né, de diversão aí, um filme que está sendo lançado, eu acho que é amanhã, a nível do circuito nacional.
This is the first war I've seen worth fighting for. Tá aí, a Grande Muralha, que faz aí uma ficção entre que a Grande Muralha na China, todo mundo sabe, não teria sido construída apenas para segurar as invasões dos mongóis, também de monstros do passado, quer dizer, é uma mistura aí de história e ficção, que é uma dica interessante de um filme. Mas vamos falar sobre essa questão aí, Harley, do Henrique Fontana, que é um deputado federal do seu partido, que está aí cobrando o Temer para que a plataforma P-71 seja realmente construída em Rio Grande. A Ecovix está em recuperação judicial, né? Não sei como o destino da indústria naval brasileira ele é triste. O triste fim, parafraseando aí quase que é o triste fim de Policarpo Quaresma, é o triste fim da indústria naval. Por que é o fim? Porque é preciso retomar o ano de 2003, né, quando um dos projetos que elege o Lula é retomar a indústria naval. Ele faz isso através do Fundo da Marinha Mercante, retoma o investimento das encomendas das plataformas no Brasil e reaquece, e aí veio o estaleiro, veio a P-53 em Rio Grande, e uma sequência de obras aí de 2003, 2004 até 2016, quando nós tínhamos obra em Rio Grande. Pois bem, é preciso se dizer, é inegável que a Lava Jato e a corrupção e a forma com que os partidos, e o PT, vou dizer isso, porque senão os caras dizem que eu não falo, o PT, o PMDB, o PP e vários outros partidos sangraram junto com o empresariado brasileiro, roubaram o dinheiro das licitações, fraudaram, e isso gerou o clima que gerou no país, e aí nós temos o episódio do impeachment, que eu considero que seja um golpe que não há fundamento. Pois bem, a partir daí, com a mudança do governo, por isso que eu não acredito muito nesse discurso que o Henrique faz, sou muito crítico em relação a isso, vejo a luta do Benito também, mas acho difícil, porque quando muda o governo, vai um cidadão para a gestão da Petrobras, chama-se Pedro Parente. O que ele faz? Ele muda a política do conteúdo local. O que era o conteúdo local? Que era a política de 2003, que o Lula fez, de fazer as coisas no Brasil. Hoje não, as encomendas já estão sendo lá fora. O Augusto vai dizer o seguinte: mas com a Dilma já começou a ser feita. É verdade. Com a Dilma, alguma coisa já estava indo para ser feita na China. Mas ainda tu teve resquício da 71, 72, tem um pedaço da plataforma inteira aqui. Aqui, ó, a Engine Vix tem uma plataforma, um casco inteiro aqui, que foi abandonado. Desperdício do dinheiro da Petrobras. Responsabilidade do PT, sim. Só que eu fiz uma pergunta hoje no Facebook para um camarada que dizia: não, tu é cego, a indústria acabou porque é por causa da corrupção. Então é assim, né, o Dias? Quando tu quebra um braço, em vez de colocar a tala para consertar o braço, tu pega e arranca o braço fora. Essa é a saída? Eu penso que não. Eu penso que a visão de governo, né, que mandou fazer lá fora, que está exterminando, aliás, a Abrimac, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Máquina Industrial do Brasil, ela apoiou a retirada da presidente Dilma porque havia um acordo com os setores produtivos de que ia ser retomada a produção naval. E hoje ela denuncia, né, denuncia inclusive o governador Sartori, o secretário de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, que não estão sendo parceiros na retomada do polo naval, porque tinham que estar cobrando do Temer lá a retomada disso e a retomada aqui de Rio Grande. Então esse discurso do Henrique é um discurso válido do ponto de vista da política, mas isso passa por quem está sentado no Planalto. E agora também, se tu vier me dizer, tu votou no Temer, eu vou ter que te dizer, eu votei para ser vice. E eu vou te dizer o que eu respondo sempre aqui: deixamos o PMDB sentar na mesa e eles tomaram conta da casa. Foi isso que aconteceu. Tem alguns dados que são omitidos e a história é um pouco mais longa. O Polo Naval do Rio de Janeiro, ele estaria apto para desenvolver esse Polo Naval do Rio Grande. E tinha um programa já de desenvolvimento da indústria naval brasileira, através do Fundo da Marinha Mercante, que se chamava... Promip, não. Me deu um branco, mas não sei... Renovar. Esse? Bom, foi extraordinariamente bem aproveitado pelo governo do PT. Mas aqui em Rio Grande... Você transformou no Promip. Isso. Esse Polo Naval de Rio Grande,
Ele foi estabelecido por várias razões, algumas estratégicas e outras políticas, e que bom para nós, que a gente lutou tanto, todo mundo lutou por isso aí. Só que já começou errado. A primeira empresa a atuar aqui foi a W Torre, que não tinha know-how, competência, preparo, capital, nada. Numa jogada política do governo do PT com a W Torre, que era uma construtora de casas e pequena. Shopping, edifícios, mas era pequeno. É verdade. Essa empresa não tinha condições nem capacidade tecnológica e expertise para fazer o polo naval do Rio Grande. E aí se perdeu 3 anos com a W Torre. E aí surgiu uma negociação imensa para trazer a Engevix, né, que tinha estatura maior, mas que também carecia de expertise, né, mas era um grande conglomerado, para vir para assumir essa lacuna que estava vulnerabilizando o governo do PT, né? E aí veio a Engevix, através da Ecovix, se estabeleceu aqui, e aí conseguiram dar o upgrade e conseguir fazer a produção de algumas plataformas. E aí vem tudo que se sabe, a corrupção, os desmandos, né? A roubalheira interna, que não era a roubalheira do PT, era a roubalheira da índole de alguns que trabalhavam aqui dentro, que enriqueceram, fizeram fortunas, e que é uma coisa da vida, a maioria botou tudo fora. Né? Era uma roubalheira, qualquer comprador de parafuso tinha comissão. Foi estabelecido o status quo, que é esta forma que se estabelece. Então se transformou em algo absolutamente inadministrável, porque o custo de produção aqui em Rio Grande era inviável e terminou caindo de volta na China. O Temer, eu não digo que... eu não vi nenhuma promessa do Temer, mas o que eu não vi do PMDB é uma ação, principalmente do PMDB do Rio Grande do Sul, na luta com o seu presidente da República, para tentar restabelecer uma condição mínima para a manutenção mínima desse polo naval, que aguardaria um momento melhor da economia mundial e da economia brasileira para sua retomada. O polo naval do Rio de Janeiro está lá, fechado, e tinha condições, sem necessidade de investimentos aqui em Rio Grande, dele ser o polo naval brasileiro. Já que veio para cá, nós temos que lutar para a manutenção mínima desses empregos. Parece que o de Pernambuco que arrumou uma solução swap. Com outros parceiros privados. A vinda da Mitsubishi aqui para cá. Eu quero falar da Lei Candir aí antes. Aqui a vinda da Mitsubishi podia ser a alternativa de vir um grupo empresarial de um país como o Japão, né, com capacidade tecnológica, mas que se assustaram com a corrupção interna, não é política, a corrupção dos funcionários do polo. Eu lamento, muito Thiago, boa, eu já falei exatamente isso. Aliás, tem muito empresário aí que está aguardado na Lava Jato, foi homenageado aqui por setor produtivo da nossa cidade. Então essa culpa é coletiva. Mas é claro que a versão que se dá é outra. Mas eu queria falar depois da Lei Candir. Só uma coisa, um comentário. Vamos falar da Lei Candir, não esquece. Tem um comentário rápido para fazer. Eu lamento muito que eu acompanhei bem a chegada do Polo Naval, porque foi justamente quando eu cheguei em Rio Grande, né, para assumir o comando do quartel, e recebemos uma missão de fazer o levantamento topográfico, porque o CSTAC tem um serviço de topografia, né? A artilharia tem esse sistema. Então nós recebemos uma missão de fazer o levantamento topográfico todo o Polo Naval. Eu até não sabia para quê, né? Nós ficamos ali um mês trabalhando, fazendo o levantamento da área, né? Todas aquelas questões de medidas, e enviamos. E vi nascer o Polo Naval. E logo que começou o Polo Naval aqui também, eu tive o prazer de fazer algumas viagens, e alguns amigos, que a gente sabe como militar, a gente tem amigos em tudo que é lugar, vários amigos meus falaram assim, poxa, quer dizer que Rio Grande, onde você está lá, é o novo Eldorado do Brasil, é o que se comenta. Então se comentava no Nordeste, em outros lugares, que o novo Eldorado era a cidade do Rio Grande. Não era só Mas tem uma mensagem? Vamos ler. Sim. Um comentário. Esse ano não teve campanha do agasalho e também não teve a caravana do Papai Noel. E nunca tive notícias de um deputado que enviou tantas emendas para Rio Grande como o Cláudio Giassi. 100 mil para PAI, dinheiro para o Rincão da Cebola, emenda para a Cultura e muitos outros que estão no site da Prefeitura. E também temos outra mensagem. A bruxa está solta na Prefeitura. São cobradas as contas da Santa Casa e dos carnavais. E denunciaram na audiência pública um CC do PT na Santa Casa, de nome Vera, que é chefe de um setor financeiro, de um setor fechado. Tá bom. Voltou o tema da Vera. Né? Mas tem pouco tempo, fala da Candir então aí. Não, é que... Da Vera tu já explicou aqui, pô. Eu não tenho que explicar nada, não sou gestor da Santa Casa. Eu já disse 500 vezes que a Vera é uma pessoa que tem formação em enfermagem, que foi secretária do município e que toda vez que ela for
para um espaço vai acontecer isso. A gente sempre tem que se colocar, Harry, na posição dos outros. Eu acho que você, o Augusto, ou eu, ou quem quer que seja, algum dos telespectadores, poderia ser o administrador de Santa Casa, ser o prefeito de Rio Grande. E ia querer, sim, se cercar de pessoas que confia. É natural isso. É verdade. É natural. Agora, só não pode votar incompetente. Aí paga o preço. O deputado Lara, deputado estadual Lara, ele fez uma manifestação aqui na Rede Pampa, né? Cobrando um ponto importante, que é o fato de que o governo de Minas Gerais ganhou uma ação do governo federal referente à Lei Candir, que são os estados exportadores, que tem que ter compensações e que em vez de dever para o governo central, Minas Gerais agora tem créditos para receber. Credor. E qual é a grande discussão? Por que o Sartori não coloca isso na mesa? E aí, ao longo da semana começou, e hoje está a discussão na 0 hora, ontem foi discutido isso, o Rio Grande do Sul tem uma ação judicial. Tem uma ação que, inclusive, daria 48 bilhões de reais para rever. Do que pega o governo da IE, do governo do Tarso. E aí a grande questão, por que o Sartori, José Ivo Sartori, não coloca isso na discussão que está sendo travada? Eu sei, e eu tenho uma informação, eu não sei se é verdadeira. Quando ganhou o governo do Estado, o então poderoso ministro Padilha e o vice-presidente da República chegaram e disseram: fica quieto, não bota a boca no trombone, que nós vamos fazer a Dilma ajudar. E eles ficaram quietos. Depois não ajudaram. E agora são governadores e presidentes da República e não vão continuar fazendo nada porque não é interesse político do PMDB de resolver os problemas do Rio Grande do Sul, porque atinge o presidente da República e os ministros poderosos do PMDB. Essa é a realidade. Não vão adorar a pílula. Eu estive lá dentro, eu sei como funciona. Não fazem porque não tem força política, nem interesse político, porque o interesse partidário e do poder é maior do que os interesses da sociedade. Ô Dias, acabou o nosso tempo. Eu ia falar o último assunto aqui, mas não dá, mas eu não posso deixar de comentar o seguinte. Assistindo, foi ontem ou foi antes de ontem, acho que foi a sabatina que o Alexandre de Moraes, novo ministro do STF, que assume agora dia 20 e pouco de março, e ex-ministro da Justiça, quando ele foi questionado por alguns senadores, principalmente pela Vanessa Graziotin, que eu não tenho muita simpatia, pela senadora lá do... Foi deputada junto comigo. PCdoB, lá da... Não tenho muita simpatia por ela, que eu acho que as defesas que ela faz são meio lógicas, mas ela fez uma pergunta interessante para o Alexandre Padilha sobre aquela velha história da tese, deixando claro que eu acho que o Alexandre Padilha é um jurista preparado, não discuto isso, mas sobre aquela questão dele falar na tese dele de que ele é contra a indicação de funcionário CC, de confiança, do presidente em exercício para ministro, e agora está assumindo. E eu achei interessante quando ele cita lá que, entre outras coisas, a gente entendeu o seguinte: uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Ele falou isso? Vai deixar o cargo de vitalício de ministro. Agora, eu não vou deixar de comentar o seguinte, né? Acertou na sorte grande o Alexandre, porque ele estava lá em São Paulo e a Dilma elege e não tinha perspectiva nenhuma, né, de ser nada no governo federal. Bom, vem a conjuntura da troca de governo, ele assume, sim, aí a morte vira ministro. São coisas que não tem como, cara. É impressionante, né? O Fernando Henrique, né, já falou uma vez que esqueça o que eu escrevi. Aí agora não sei se é problema do partido isso, hein? Agora um camarada que vai ser ministro do STF fala assim: não, teoria é teoria, prática é prática. É impressionante, né? E nós, réis mortais... E tem uma foto do Jucá, que é aquele que tem as gravações, acabou o nosso tempo agora, que diz que tem que botar o tema, dando um abraço nele e confidenciando com ele nos ouvidos. Pessoal, agradeço, um bom carnaval a todos. Terça-feira que vem, então, porque o programa é terça, hoje extraordinariamente é quarta. Terça-feira que vem nós não teremos programa por causa do carnaval, então na próxima terça nós estaremos presentes aqui para mais um, se Deus assim desejar.